Olá, caros amigos estudantes de programação do Second Life. Nessa videoaula aprenderemos sobre padrões físicos. Trabalharemos com a função llMoveToTarget, que fará com que um objeto físico seja movido para uma região específica. Como exemplo aplicativo dessa função, veremos o uso de um teleférico. Informamos que temos um outro grupo, colecionadores de script, e ele é destinado ao compartilhamento de script open source. Esse grupo serve de apoio para o nosso grupo de ensino Script Center Brasil. Aconselhamos que se inscrevam nele também. Continue aderindo ao nosso canal no YouTube e ao nosso grupo Script Center Brasil no Second Life. O link para download desse exercício se encontra disponível abaixo do vídeo. Com vocês, o professor César. Bons estudos. Isso aí. Muito obrigado, mais uma vez, querida, pelo suporte. Bom, amigos, nós vamos ter mais uma aula aí tratando do assunto de física, né? Nós vamos continuar trabalhando sobre objetos que estejam ativados com o parâmetro física, tá? E hoje vamos aprender sobre movimento. Vamos trabalhar com uma função llMoveToTarget, que movimenta um objeto para um alvo, um ponto específico, tá? De um ponto ao outro na ilha. Então, eu vou clicar nessa caixa aqui, vocês vão ver que ela vai se movimentar desse ponto aqui, do ponto A, digamos, para o ponto B. O ponto B seria, no caso, ali, o alvo, tá? O target. Então, ela se movimentou, eu vou clicar de novo, ela vai voltar, tá? Para o ponto A. E esse movimento, nesse caso aí, foi um movimento, eu vou explicar um pouco aqui sobre orientação e movimento aqui, direção e movimento. Nós podemos ver aqui no objeto, sempre vamos, quando o objeto estiver em modo de edição, assim nós vamos ver aí essas setas, esses vetores, né? Vou afastar aqui um pouco para que vocês possam ver melhor. Eu acho que se eu colocar essa caixa aqui com uma cor neutra, branca, vai facilitar para que vocês possam verificar. Bom, aqui vocês estão vendo aqui, ó, tem o vermelho aqui, né? Que nesse caso está apontando para leste. Eu tenho um mapa aqui também. Deixa eu mostrar para orientar, né? Eu sei que alguns alunos já sabem, já sabem algo sobre isso, mas tem aí alunos que não sabem, né, sobre esses detalhes. Então, para os que não sabem, né, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso aí, como é que funciona isso aqui. Bom, eu tenho aqui essa seta aqui apontando para leste, vocês podem ver aqui o mapa. Aqui. Eu tenho aqui o mapa e vou tentar colocar ele mais ou menos na posição certa aqui. Pronto. Aí aqui eu tenho o leste, a seta está apontando para leste. E no caso aqui eu tenho orientação, esse vermelho aqui é o X, né? E vocês podem ver aqui também em cima, aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, X. Orientação X, tem o Y, que vai ter a orientação que ele está apontado para o sul. O sul não, ele está apontado para o norte, desculpa, perdão. Está apontado aqui para o norte, ó. Vocês podem ver aqui, eu vou botar de lado aqui, vocês vão ver. Aqui, ó, essa seta aqui, tá? Está apontada lá, ó, para o norte, vocês podem ver aqui. E eu tenho também, no caso, esse vetor aqui é o Y, né? E eu tenho o Z. O Z é para cima ou para baixo. Ele vai orientar, no caso, posso movimentar o objeto para cima e para baixo, tá? E então, esse azul aqui é o Z. Então, quando nós vamos trabalhar com movimentos, no Second Life nós temos que dar uma orientação para que esse movimento possa ser feito, no caso, usando esta função, que nós vamos estudar ela agora. E esse movimento, no caso, a caixa aqui, esse objeto, ele se movimentou, né, no eixo X, do ponto de oeste para leste, depois voltou para o ponto inicial. Bom, então,
com isso em mente, vamos estudar um pouco mais aqui agora. Deixa eu voltar a cor da caixa aqui para vermelho. E vamos aí sair, né, do Second Life e entrar no editor externo. Então vamos lá. Bom, aqui no editor externo, eu tenho aqui esse script, né, que ele vai mover um objeto usando essa função. Bom, eu tenho a chave lógica, então vocês já conhecem a chave lógica, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, tá? As pessoas que não sabem, voltem e assistam a aula referente a isso. Bom, aqui eu tenho o state entry, que é o primeiro evento que vai ser executado neste script, né? Então, você já sabe, começa o script aqui, default, aqui tem os eventos. Aí, o default estado é que nesse evento eu vou fazer o que? Eu vou colocar a caixa, o objeto em físico. Esta função, ll_set_status, status physic true, quando eu coloco aqui true, ou se eu colocar aqui 1, eu vou fazer com que o objeto fique, o status do objeto físico em física, ou seja, o objeto vai ficar em física. Como está aqui, ó, vocês vão ver aqui, o objeto aqui, ó, na tábua, nessa aba aqui, a objeto, vocês vão ver aqui, ó, ele está em físico, tá? Ele ficou em físico pelo script, tá? Então você pode colocar, como eu já disse, um objeto em estado físico com o script, não só físico, né, mas também pode colocar ele como fantasma ou outra dessas opções aqui, mas nós estamos tratando de física, então você vai colocar aquela função, vai colocar o objeto em físico. Bom, aqui, voltando para o script, então você já sabe que isso aqui, assim que o script começar, vai fazer com que o objeto fique em físico. Se eu colocasse aqui false, eu tiro o físico, tá? Só para a título de informação. Bem, aí aqui que vem a parte da chave lógica propriamente dita. Então, quando eu clicar a primeira vez, vai executar todos esses comandos aqui, que estejam dentro do if aqui. Bom, então aqui eu tenho a função propriamente dita que eu vou estudar hoje, ll move to target. Então, ela vai mover o objeto para um ponto-alvo, correto? E, então, o que acontece? Eu tenho, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada aqui no LSL Portal, né? Que é aqui a nossa enciclopédia onde nós estudamos aqui as funções. E aqui eu vou ter o ll move to target, que é a função. Então vamos aí estudar um pouco sobre essa função para entendermos melhor. Então esta função ela vai trabalhar com um vetor que é um ponto-alvo, tá? Um vetor aqui de posicionamento, tá? Que é para onde ela vai se mover. E aqui eu tenho um número float, tá? Eu tenho uma variável vetor e uma variável float. Essa variável float aqui, né, variável decimal, é para o tempo, ou o tempo que eu quero que o objeto se desloque, tá? Detalhe, o objeto aqui está falando, ó, critical damp to target in tal second. Isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai movimentar o objeto para um alvo, tá? em segundo, tá? em TAU second. Mas observação, o objeto precisa estar em físico. If the script is physical. Ou seja, aqui falou que o script, se for para física, ou o objeto tem que estar em físico. Tá? Se você não colocar em físico, se você pegar e colocar isso aqui, esquecer de colocar o objeto em físico, ou pelo script, ou diretamente lá naquela opção de físico, você pode também colocar, opcionar e colocar lá direto, sem ser pelo script, mas pelo script fica um pouco mais fácil. Então, se o objeto não estiver em físico, não vai ocorrer movimento, não vai ocorrer deslocamento do objeto, correto? Então, o vetor target é a posição das coordenadas da região, tá? E eu vou ter aqui também o número float, que vai ser os segundos, tá? Que vai ser o tempo que ele vai percorrer aquele
aquela trajetória que vai fazer ali o movimento, tá? De um ponto ao outro. Aí o que acontece? Eu preciso pegar a posição do objeto em relação à ilha. Por isso que a gente vai usar uma posição ll-git pose, que vai pegar a posição do objeto na ilha naquele determinado momento. Por isso que aqui vocês vão ver que está aqui, ó. Aqui dentro eu coloquei ll-git pose. Vocês vão ver muito esta função, tá? Em scripts aí de movimento, tá? Em animais e outros aí, em veículos, porque isso aqui ele vai pegar a posição inicial. E a posição inicial aqui, ele vai zerar, na verdade ele vai zerar a posição em relação à ilha. Ele vai fazer um ponto, ele vai criar um ponto marco, ele vai fazer um marco. Tá? Esse ponto aqui vai ser 0. Então eu quero mover, porque aqui, eu vou explicar a vocês melhor, quer ver? Podemos até dar uma olhada aqui nesta função. Eu acho que fica melhor a gente dar uma olhada nela, para que vocês possam entender um pouco melhor. Bom, aqui está, olha, função. A função, essa função trabalha com essa função ll-git posição, ela funciona com um vetor, claro, vetor de posição. A posição sempre é dado com três valores, né? No caso, o valor de x, y e z. Então, ela vai retornar um vetor da posição, tá? Em relação à coordenada da região. Então, aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um ponto, tá? E vai retornar aquele ponto para que o script possa trabalhar exatamente a partir daquela coordenada. Então aqui eu não preciso, aqui ele vai me exigir aqui, ó, ele iria me exigir aqui que eu colocasse a coordenada, tá? Exata da ilha. E isso facilita. Esta função vai facilitar, porque ela vai pegar automaticamente a posição. Porque aqui, ó, vetor target, né, eu tenho que colocar ali eu tenho que colocar para onde que eu quero que o objeto se mova, que é o target. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, se vocês observarem como é que é feito, eu coloquei aqui para ele pegar automaticamente a posição do objeto em relação à ilha e adicionar, aqui, ó, mais, você vê mais aqui, adicionar mais 10 metros. Então, na verdade, é mais fácil fazer assim do que eu pegar e fazer isso aqui, olha. Teria que fazer assim se fosse manual. Teria que pegar esses dados aqui, teria que colocar aqui, ó, no script, ó, 95.485, aí tal. Y teria que colocar aqui 125 ponto tal 249 e no Z9 ia ficar enfadonho, né? 992.498. E aí eu ia botar isso aqui e poderia colocar mais, aí mais aonde? Colocar para ele movimentar. Então, em vez de eu colocar aqui 95, eu adicionava aqui, se eu quisesse movimentar 10 metros, eu botava aqui 105 aqui. Aí ele ia fazer o que? Ele ia pegar aqui, quando eu clicasse, ele ia movimentar para 105. Mas isso aí ia ficar muito cansativo, não é? Concorda? Então, esta função, ela já vai fazer automaticamente. Ela já vai pegar a posição, ela vai pegar o valor ali, e nos 3 eixos. E aí eu só adiciono aqui o que para onde eu quero que ele se desloque. Então, aqui, por isso que ficou assim, eu peguei aqui ó, o valor, botei essa posição aqui dentro do, botei aqui essa função como parâmetro, né, da outra função. Então eu coloquei aqui ll-get pose, né, não precisa botar 2 pontos aqui, é só botar o mais, botei mais, e aqui eu coloquei o vetor que eu quero que ele se desloque. Ou seja, ele vai se deslocar 10 metros em x, tá? Ele vai... mas 10 metros em x significa o quê? 10 metros em x significa isso aqui, ó. Ó. Ele vai fazer isso aqui, ó.
ele vai se movimentar, tá, em relação a x, 10 metros. Eu tenho aqui x, deixa eu botar aqui. Tem aqui o z, eu tenho y. Então, eu já sei que ele vai fazer o que? Ele vai movimentar 10 metros nessa posição aqui. Em x, que vai ser de leste para oeste. Tá? Então, ele vai se movimentar em x. Aqui, digamos que aqui seja o marco inicial, aqui seja o zero, origem. E vai se deslocar 10 metros. Em sentido leste. Vou botar aqui oeste. Vou botar aqui em cima sul. E aqui norte, para você se orientar. Então ele vai se deslocar. Por quê? Mas por que vai se deslocar 10? Porque aqui, olha, está positivo. Botei 10 aqui positivo. Agora, se vocês observarem aqui embaixo, ó, aqui ele está negativo. Quando ele estiver negativo, ele vai se movimentar no sentido oposto. Tá? Ele vai se movimentar aqui, ó, nesse sentido aqui. Ó. Vai se movimentar de leste para oeste. Tá? Então ele vai voltar aqui, ó, como se fosse menos 10 metros. Então ele vai voltar para o ponto de origem. Correto? Quem teve as aulas de física de segundo grau sabem, né? Sabe sobre isso aqui um pouco. Então é isso aí, correto? É mais ou menos aquilo ali que ensina de vetores, tá? Positivo e negativo. E quando é positivo ele vai para uma posição, e quando é negativo ele volta para a origem. Tá? Então, no caso menos aqui, volta para a origem. Seguindo o vetor. Então, bom, então é isso aí. Vamos continuar aí. Deixa eu fechar aqui tirar esses rascunhos aqui. Então, aqui vocês já sabem que eu vou movimentar 10 metros para x. E se eu quisesse movimentar ele para em sentido norte-sul, eu teria que colocar aqui, ó, no y. E se eu quisesse para cima e para baixo, eu teria que colocar aqui. Se eu colocar positivo, ele vai seguir a seta e vai dar origem para uma determinada posição. Ele vai seguir positivo, ele vai seguir a direção da seta. E negativo, ele vai ir para a posição contrária. Bom, isso aqui, ó, nessa parte, isso aqui é o tempo. Então ele vai levar 1 segundo para fazer o deslocamento. Nesse caso aqui, ele vai levar 1 segundo. Eu posso colocar aqui 10, ele vai levar 10 segundos para fazer o deslocamento de um ponto a outro. Aqui é o tempo, correto? Bom, então vamos voltar para o Second Life rapidinho aqui. E aqui vou mostrar a vocês uma coisa, olha só. Esse movimento que vai ser feito, né, no sentido aqui, positivo, depois negativo, com um clique ele vai para um lado e para o outro. Aqui o objeto está em físico. Quando o objeto está em físico, olha o que acontece. Eu vou ficar aqui na frente, eu vou clicar e ele vai me empurrar. Tá? Ele está em físico, ele vai ter força aí para me empurrar, essas coisas assim. Vamos lá. Fica aqui na posição. Olha o que vai acontecer com o meu avatar agora. Deixa eu desligar aqui o meu AOL. Olha lá ele me empurrando, tá vendo? Isso pode servir para várias coisas. Aí eu que faço, estou fazendo jogos aqui, armadilha. Isso pode servir para várias coisas aí, para usar aí uma armadilha, tá? Vocês já devem ter visto aqueles jogos da Tomb Raider, né? Tomb Raider, que tem aquelas serras, tem os negócios, umas lanças que se movimentam, elas vão e vêm, ou uma serra que passa assim. Então, isso pode ser aplicado aqui, pode colocar aqui, de repente, tá vendo? Ela vai fazer isso, ela vai atingir o avatar, tá? E vai atingir, ela está em físico, e se você colocar aí uma UD, ele vai tirar ponto, tal. Então pode ser, isso serve para 1000 coisas. Pode servir como transporte, quer ver? Eu vou ficar aqui em cima, aqui, eu vou sentar no cubo e vou clicar, olha só, ele vai me movimentar, ó, vai movimentar o avatar. Aí, ó, tá vendo? Ó, movimentou o avatar para cá. Olha lá, voltou, tá vendo? Ponto. Então serve para 1000 coisas, tá?
é aqui. Vou mostrar a vocês uma coisa. Se eu pegar esse objeto aqui, ó, e tirar ele do físico, aqui está marcado físico. Se eu tirar ele do físico, olha o que vai acontecer. Acabou o movimento dele. Não movimenta mais, está vendo? Como é que a função precisa? Precisa que esteja em físico. Claro que o script já coloca em físico assim que você salva, tá? Então, ele já vai ficar em físico, mas, tá vendo? Para de funcionar. Tá? Aí talvez tenha, se você falar, mas eu quero fazer um movimento, eu quero fazer um objeto que movimente, mas eu não quero fazer com que ele bata no avatar, ele não faça nenhuma ação. Então você bota ele em fantasma. Pode colocar físico e fantasma. E agora o objeto vai fazer, sabe o quê? Vai passar por dentro de mim e não vai me fazer nada. Vai, ó. Ah lá, passou por dentro do meu avatar e não me causou nenhum impulso, não me empurrou. Olha lá, vai passar por dentro de mim, viu? Porque eu botei ele em fantasma. Tá? Alguns veículos eles usam essa técnica. Tá? Quando o avatar, é tipo um helicóptero, um carro, quando você está dentro do carro, quando você desliga o carro para sair, o objeto, todo carro, todo helicóptero, animais, cavalo, cachorro, tem que estar em físico. Tá? Ele tem que estar em físico para movimentar. Essas funções trabalham com física. E aí um carro, se eu estiver dentro do carro, quando eu quero sair, quando eu vou sair do carro, ele fica phantom, assim, ó, quando eu vou sair. Porque senão, se ele não ficar phantom, como é que eu vou conseguir sair dentro do carro, né? Fico preso, o avatar fica preso. Então ele fica assim, phantom, quando a pessoa clica para sair do carro. Tá? Quando levanta do objeto. Então, bom, agora nós vamos aí aprender um pouco aí sobre o teleférico lá. Né? Vamos ver o outro script aqui do teleférico. Bom, o script teleférico ele vai partir do mesmo princípio, tá? É claro que esse script próprio teleférico é um exemplo, correto? Aqui eu coloquei objeto em físico. Esta função aqui eu vou fazer com que o objeto fique fixo, sem rotação. Quando você não quer que um objeto fique rodando, porque imagine, aquele teleférico está em físico. Eu não vou colocar ele em phantom, vou colocar ele em físico. Então, se ele bater em algum obstáculo, o que vai fazer? Vai fazer o objeto ficar girando, sabe? Porque ele vai bater, se ele bater a parte de baixo, em uma parte, ele fica girando como um louco. E esta função aqui, ó, esse status aqui, esse LL7 status aqui, status rotation false, ou seja, isso aqui não vai deixar o objeto girar, tá? Isso aqui faz o objeto ficar sem rotação, ele trava nos eixos. Eu travei os objetos no eixo aqui. Se eu colocar true, aí eu liberei ele para rodar no eixo. E quando eu botar em false, eu travei, eu tranquei ele no eixo para ele não ficar girando. Porque quando eu fiz a primeira vez, eu fiz ali o teleférico, quando ele batia no chão ou batia no obstáculo, ele fazia o quê? Ele ficava girando, tá? E agora, com esta aplicação desta função aqui, ele não roda mais, não fica girando. Tá? Ele vai retinho, ele movimenta. Isso aqui não é para parar o movimento, gente. Isso aqui é para parar a rotação. Não vai confundir uma coisa com a outra. Isso aqui é para parar rotate. Tá? Então, rotate que é rotação. Tá? Então, bom, aí aqui eu tenho o script parecido com o outro. Eu tenho a função ali, ó, LL-move-target, só que aqui ele vai movimentar, né, em direção leste 60 metros. E ele vai desculpa. Aqui em relação a Y, ele não vai fazer movimento nenhum, ou seja, ele não vai movimentar em Y, só vai movimentar em X e em Z também, ele vai subir, ó. Ele vai subir 5 metros, tá? E aqui é a velocidade, ele vai levar 5 segundos, eu botei 5, então vai levar 5 segundos, tá? Que vai levar de um ponto a outro, tá? Então essa aqui é a velocidade. Aí eu coloquei aqui, ele vai aguardar 4 segundos e depois ele vai dar mais um impulso, vai movimentar mais uma vez 60 metros. Então ele vai movimentar mais 60 metros, tá? E então o movimento a distância vai ser bem maior,
duas vezes, né, 60, e aqui ele vai continuar subindo mais altura, 5 metros, na mesma velocidade, 5.0. Aí ele vai parar, aí quando eu clicar de novo, o primeiro clique vai executar isso aqui. No segundo clique, ele vai voltar, tá, para o ponto de origem, porque aqui eu tenho a mesma função, só que vocês podem observar que está menos 60, então ele vai fazer o que? Ele vai ir no sentido oposto, como eu já falei para vocês. A seta aqui, se vocês forem observar pela orientação, a seta aqui, ela vai movimentar, ó. Ela vai ficar um pouco difícil de enxergar aqui, então eu vou afastar aqui para vocês verem. Ó, a seta aqui, então ele vai movimentar que a seta está apontando para leste, ela sempre vai apontar para leste, tá? Nesse caso aqui, o X, aqui, ó. Então ele vai movimentar para leste e depois vai movimentar para oeste. Ele vai no sentido contrário à orientação da seta. Tá bom? Então ele vai retornar para o ponto de origem. Beleza? Bom, então aqui eu tenho a mesma coisa de cima. Ele vai aguardar 4 segundos. Ele vai, quando ele estiver quase parando, ele vai dar mais um impulso. Vocês não vão ver ele parando, não. Ele vai quase parar. Quando ele quase parar, ele vai dar mais um impulso, voltando menos, porque aqui eu botei, se aqui você colocar 60 positivo, 2 vezes 60, tem que botar 2 menos 60 aqui, porque senão ele não vai fazer o percurso total de ir para um ponto e voltar para o mesmo ponto. Correto? Bem, então vamos lá, vamos ver aí na prática. Ele funcionando. Tá? Então eu vou usar agora o teleférico aqui para vocês verem. Eu e a minha esposa, que é a Elisa, vamos usar o teleférico. Bom, querida, você está aí? Não sei se ela está lá, está ouvindo. Querida, por favor. Esperar ela primeiro, né? Primeiro as damas. Então vamos lá. Por favor, querida, se acomode aí no... Isso. Pronto. Agora é minha vez aqui, é só clicar na bolinha aqui, pronto. Aí eu vou clicar agora aqui no teleférico e nós vamos nos deslocar para a outra plataforma. Vocês podem ver aqui, ó. Estamos nos deslocando. Okay. Bem, aqui estamos. Agora eu vou me levantar. Eu vou subir aqui. Pronto. Estamos aqui na plataforma, na outra plataforma. Mostrando a vocês aqui uma aplicação prática aí para esse script, né? Ele funciona direitinho. Aqui embaixo tem os labirintos aqui onde eu estou fazendo o game aí, né? Eu ainda estou fazendo ele, depois eu vou em alguma aula futura mostrar a vocês aí. Bem, então ele nos trouxe aqui até a plataforma certinho, vocês viram, movimentaram para cá. Tá, essa plataforma que está a leste em relação à outra plataforma lá. E agora eu vou voltar aqui e vamos voltar para a plataforma de trabalho. Bom, eu e a Elisa já sentamos. Vou botar um zoom aqui para vocês verem. Vou parar aqui para vocês verem se deslocando daqui para lá. Ó. Que legal, tá vendo? Ó. Agora eu vou dar um zoom lá. Chegando. E estamos aqui. Chegamos, né? Bom, então funcionou direitinho, como vocês podem ver. Então essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu vou passar aí o microfone para a Elisa aí, para ela dar mais um lembrete aí.
E vou pedir a ela para falar aí mais uma vez aí do nosso outro grupo. Vocês que não entraram no nosso outro grupo, colecionadores de script, tá? Nós pedimos a você que fiquem atentos aí, porque esse grupo é para as pessoas trocarem script, né? E o desenvolvimento aí é importante que a pessoa possa compartilhar scripts que sejam de open source ou de própria autoria, tá? E tem scripts aí que a pessoa não pode passar, tá? Tem scripts que já têm direitos autorais, aí a pessoa... se bem que a maioria dos scripts scripts que estão full aqui, a pessoa tem que manter o script fechado, porque se ele abrir, pode correr risco dele perder o script dele, porque não tem como registrar um script aqui, tá? Mas a pessoa, aí seria uma pirataria, né? Se a pessoa não dá permissão, se ela vender um script e não permite que a pessoa passe. Então por isso que o objeto tem que ser o autor do script tem que permitir com que a pessoa possa fazer uma livre distribuição. Então vou passar aí para a Elisa aí para ela despedir de vocês aí e falar mais alguma coisa. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, como sempre, prestigiando o nosso trabalho. Nós agradecemos muito pelo incentivo que vocês nos dão todo dia de prosseguir com o projeto Script Center Brasil. Tá? Como o César falou, nós temos um outro grupo chamado Colecionadores de Script, tá? E tem o fundamento de auxiliar as pessoas que estão cadastradas no Script Center Brasil, buscando o método de ensino em script para o Second Life, tá? Lá nesse grupo Colecionadores de Scripts é disponibilizada uma forma de você trocar scripts open source e também trocar conhecimentos entre os colegas. Utilizem sempre os dois grupos para aperfeiçoamento dos conhecimentos de vocês, tá bom? Porque é dessa forma que vocês obtêm a perfeição e a excelência no desenvolvimento posterior. Ok, muito obrigada por tudo, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Fui, beijo, tchau. É isso aí, grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau.